paz do Senhor a todos que nos dão o privilégio de estar conosco nesta manhã para juntos nós olharmos para a palavra de Deus e extrairmos lições que nos edifiquem. Desta vez nós temos um texto base em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 12 a 15, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Salomão aqui, logo após a consagração do templo, ele faz uma oração a Deus. E Deus vem a ele e diz: ouvi a tua oração. Deus, o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu quero que você entenda isto como um fundamento de sua vida e de nossas vidas. O Deus que nós servimos, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele ouve a oração. E Ele dialoga com o homem, porque no caso Ele diz assim: escolhi para mim este lugar, no caso a casa que Salomão tinha consagrado, e ele traz uma revelação, que ele se deixa influenciar pela oração. Olha o que ele diz: se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Há um povo agrícola, há um povo que vivia do sistema agrário, que era o povo israelita na época, dependiam da criação de ovelhas, dos plantios de trigo, dos plantios de cevadas. Você vai ver que a falta de chuva era um desastre. Você vai ver que os gafanhotos tinham também um poder de destruição muito grande, afetava toda a vida do povo. E Deus diz: olha, se faltar a chuva, se o gafanhoto vir, e se houver peste sobre a terra, aí ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa é se humilhar. Humilhação, humildade, buscar a Deus e orar. Se humilhar e orar. Você sabia que quem não ora é orgulhoso? Quem não ora é independente. Quem não ora é soberbo, porque manifesta uma atitude de independência de Deus. Mas aqueles que oram se colocam numa posição de humildade, de dependência de Deus. E aqui Salomão escreve para nós, para que nós aprendamos esta lição: buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Olha, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, são atitudes nossas, do ser humano, né? E diz mais, Deus diz assim: eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Gente, creiamos no poder da oração, porque é Deus que nos manda orar, é Deus que nos chama para orar, é Deus que nos estimula a orar, é Deus que nos motiva a orar, com humildade, com dedicação, confessando os nossos pecados, abandonando. Deus responde, Deus ouve. Ele diz: então estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Deus quer ouvir a nossa oração. É um momento que nós precisamos clamar pelo nosso país. Nosso Brasil querido precisa que a igreja se coloque de joelhos, os jovens se prostrem,
os adolescentes, os pastores, nós pastores, fiquemos diante do Senhor, clamando a Ele: salva o Brasil, socorre a nossa nação, perdoa os nossos pecados, remove de sobre nós as nossas transgressões. Deus é misericordioso, Ele vai sarar a nossa terra. Essa pandemia terá o menor número possível de vítimas, e eu creio que em tudo o nome do Senhor será glorificado. Que nós venhamos a cumprir com estas condições de orar, de clamar a Deus, de buscar a face e também de se converter dos maus caminhos, porque se fizermos isto, Deus nos ouvirá, Deus nos perdoará e Deus irá nos sarar. A oração traz a resposta de Deus: perdão e cura. Ore pela nossa nação. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Abençoe a você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém.